Olá, internautas! A entrevista de hoje nós vamos falar sobre eleições municipais. Mais precisamente, o que aconteceu com a eleição na Câmara Municipal de Linhares, a renovação do Legislativo. E para isso, nós também vamos abordar assuntos como a abstenção que tivemos no município e em outros também. E para isso eu trago o consultor político Romeu Rocha. Olá, Romeu, obrigada. Eu que agradeço, Andressa, sempre é um prazer estar presente aqui com vocês. E vamos aí explicar um pouquinho para o nosso internauta o que aconteceu. É isso aí. Bom, Romeu, a eleição para o Executivo Municipal, para prefeito, não foi nenhuma novidade, todo mundo já esperava a eleição, com um percentual dos votos bem considerado para o atual prefeito Guerino Zanão, né? A eleição para prefeito, que a gente chama de majoritária, ela é uma eleição que normalmente já é definida com um pouco mais de antecedência do que vereadores, né? Que o voto de prefeito ele é um voto mais distanciado do que um voto de vereador. O voto de vereador é um voto de mais de proximidade, aquele voto que a pessoa vota naquela pessoa que ela conhece, que ela confia, de que ela tem um pouco mais de relacionamento. O prefeito normalmente é aquele que ouviu falar ou que tem melhor recall aí da população. Mas nós tivemos em municípios próximos ao nosso, como por exemplo Colatina, que a gente teve aí uma votação bem disputada, Aracruz também bem disputado, São Mateus também bem apertado e Colatina, mais precisamente, a abstenção foi maior do que a eleição para o prefeito, para o futuro prefeito agora eleito, né? Nessas eleições agora conseguimos observar um distanciamento muito grande do eleitor. O que a gente não consegue saber se é de repente por conta da pandemia, do coronavírus, ou se de repente é por conta da rejeição realmente política, né? Porque vivemos um tempo de acirramento político, de distanciamento entre esquerda e direita, né? Então pode ser por conta realmente da rejeição política ou pode ser por conta do coronavírus, né? Eu acredito que tem um peso um pouco de cada um dos dois. Aqui em Linhares nós tivemos quase 30 mil votos de abstenção, que também é um valor bem considerável. A Grande Vitória, passando um pouquinho para lá, a Grande Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e Vitória, segundo turno. E aí a gente tem alguns cenários ali que nos chamam a atenção, como Vila Velha, por exemplo, a gente tem o Arnaldinho Borgo, um jovem disputando o segundo turno com o Max Filho, que veio para uma reeleição. Conseguimos observar em outras regiões, como Vila Velha, como Vitória, que a proposta do novo ele se formou mais forte, né? O Arnaldinho, por exemplo, ele pode falar que é vereador eleito, não é novo, mas é um jovem com ideias novas, que quer trazer uma renovação para o município de Vila Velha e conseguiu se colocar dessa forma para a população. E vai para o segundo turno, Vai para o segundo turno e tem aí condições, talvez, realmente de ganhar a eleição. Assim como em Vitória. Vitória estava cotado inicialmente João Coser e Gandini, e no final da história o Pasolini acabou se mostrando com uma proposta diferenciada e conseguiu partir para o segundo turno. Na Serra é outro que ninguém esperava, porque as pesquisas mostravam o Sérgio Vidigal já praticamente sem segundo turno, E a gente tem aí o Fábio disputando o segundo turno com o Vidigal. Tudo bem que Serra também é um caso a se discutir a abstenção, porque lá a abstenção foi o dobro da eleição dos votos do Fábio, que vai para o segundo turno, Então, mas mesmo assim, é um novo também que está indo para o segundo turno com um político já tradicional. O segundo turno eu sempre falo que é uma nova eleição. Sim. Porque é onde os dois candidatos vão ter condições de apresentar novamente as suas propostas, ou fortalecer as suas propostas que já foram apresentadas, ou apresentar talvez novas propostas. Bacana. Porque nessas caminhadas que os candidatos fazem, eles acabam ouvindo muitas reclamações e muitas demandas, Porque tem cidades que talvez não tenham um orçamento participativo. Sim. E tudo mais, então a pessoa acaba falando quando a pessoa vai pedir voto. Então pode ser que tenhamos ainda uma surpresa na Grande Vitória com essas novas eleições aí. Bacana, Romeu. Vamos agora vir para Linhares, para o Legislativo, que é onde o linharense foi dormir e acordou se perguntando onde estão os votos, que os votos se espalharam, Muitos vereadores que estão em mandato não retornarão para a Câmara Municipal de Linhares a partir de 2021. Os que retornam não é votação expressiva, não tivemos vereadores eleitos nesta eleição
com votações muito expressivas. Os dois mais bem votados estão na casa dos 1.600 votos, e aí nós temos um cenário bem interessante para a gente avaliar agora. O que você explica desse cenário, Romeu? Esse cenário dessa política em Linhares ela foi muito diferente das demais. Até comentei com vários amigos que na eleição passada, você quando pegava um boletim de urna, você via lá candidatos a vereador com 40, 50, 60, até 100 votos por sessão eleitoral, ou seja, por urna. E nessa eleição agora nós não conseguimos observar isso. Realmente a distribuição de votos ela foi muito bem feita em Linhares. Então, você pegava boletim de urnas, por exemplo, que é um relatóriozinho que sai no final da eleição, de cada urna, onde você confere ali a votação tanto para vereador quanto para prefeito. Teve sessões que o vereador mais votado teve 18 votos. Então, assim, é extremamente importante essa participação da população, realmente de distribuição, que aí você não vai ter mais aquele candidato do bairro A, do bairro B, e sim um candidato da cidade de Linhares. Então, isso aí é o que teve de positivo, e a surpresa foi dos vereadores que até então vinha como despontando como grandes puxadores de votos, e acabou não se confirmando, né? Quando abriu as urnas, essas eleições, não gosto muito de usar a palavra renovação, porque tem diferença entre renovação e troca. Depois a gente pode até discutir um pouco mais sobre isso, mas para usar a palavra popular, houve uma grande renovação na Câmara de Linhares, apenas voltando 4 vereadores. Né? O outro não é desse mandato, mas já exerceu o mandato. Uhum. Então é isso aí, nós teremos a partir de 2021 a Câmara Municipal de Linhares com 3 vereadores que retornam, que foram reeleitos, e 14 novos vereadores. Desses 14, nós temos uma representante na ala feminina, né, que é Terezinha de Rio Quartel. O que você fala dessa candidata eleita? Dá para se falar que essa é uma renovação? Sim, Terezinha ela tem um trabalho entregue na comunidade, que isso também pode ser tema também no nosso bate-papo aqui. Por isso que eu frisei a questão da renovação ou troca. Né? Ela já tem trabalho prestado na comunidade, vem representando. O que me deixa um pouco triste é ver a baixa participação das mulheres na política. Por mais que tenha a cota das mulheres, 30% dos cargos, né, de candidatos tem que ser mulheres, 30% do fundo eleitoral esse ano foi destinado para as mulheres, para que pudesse priorizar a oportunidade das mulheres disputar a política. Apesar da cidade, mais de 50% da população ser um público feminino, nós não conseguimos trazer também essa representatividade para dentro da Câmara, ou seja, teoricamente, metade da Câmara deveria ser do público feminino. Então, eu acho que o público feminino tinha que se envolver um pouco mais na política. Posso ouvir conversas, mas eu não gosto de política é nojenta, isso e aquilo, que às vezes a gente escuta isso na rua, mas a política é o que resolve o problema da cidade, a política é o que faz a energia chegar na sua casa, o saneamento básico, a escola do seu filho, saúde, segurança. Então são temas que tem sim que ser discutido. E se nós temos mais de 50% da nossa população de Linhares, o público feminino, o porquê não ter essa representatividade na Câmara? Então isso é um fator que eu chamo a atenção, não é de hoje, eu já chamo a atenção isso há muito tempo. Eu particularmente sou contra a cota, acho que não deveria existir cota, o que eu acho que deveria existir incentivo político para que as mulheres pudessem sim vir à política e representar, e vir com mais consciência, com mais participação, para que realmente isso pudesse mudar na nossa vida. Romeu, vamos tocar num outro assunto agora. Os partidos. Nós tivemos aí 2 partidos, devido a essa reforma que teve, né, esse novo formato que nós vivenciamos nesta eleição, a partir de ontem, né, de como eleger os candidatos a vereadores. Nós tivemos 2 partidos que se destacaram muito na quantidade de votação, que foi o PV, né, o campeão de votos nessa eleição, com 10 mil, vamos pegar a colinha. Vamos lá, 10.344 votos, e o Rede com 9.118 votos. Esses 2 partidos chamam a atenção para a gente, vale a pena a gente discutir um pouquinho, Romeu, porque são partidos que foram montados com 26 candidatos cada um, e candidatos novos, né? Candidatos que estavam, muitos deles, disputando pela primeira vez, e outros que já vieram no máximo de 1 ou 2 disputas. Não tinha nenhum vereador eleito ali na disputa, né? Então, isso
pode ser o grande influenciador dessa votação tão expressiva desses dois partidos, o PV e o Rede, que são os dois também que fizeram 3 candidatos cada um. Vamos lá. Essa reforma política que foi realizada, ela trouxe um diferencial para essas eleições. Eu acho que poderia ter ido além, que melhoraria, que é o voto distrital, que aí sim você conseguiria ter representantes pelas comunidades, porque hoje a gente ouve muito, não foi eleito ninguém lá da região dos quartéis, né? Agora nós temos a representante, mas até então não tinha, apesar de se ouvir assim, o vereador eleito para representar a cidade como um todo. Mas Linhares tem muita diferença entre bairros, né? Então o voto distrital seria um voto que traria mais consciência, não só para os vereadores, mas também para os eleitores, porque aquele vereador seria eleito para o bairro. A questão dessa mudança da forma de se fazer a política, que é a não coligação, que eu sempre fui contra, porque a coligação antigamente, para você que está nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais, entender, a coligação ela era feita para privilegiar os que já estavam eleitos, que já estavam no poder. Então, como é que funcionava isso? Eu tinha um vereador eleito, que ele ficava sozinho num partido. Quando chegava-se a eleição, ele coligava com um partidinho pequeno, que tinha aquele monte de gente com sonhos de representar vocês, e coligava com o grande para poder eleger o grande e desfavorecer os pequenos. Então, com essa nova política, o partido ele não pode se coligar. Então, ele tinha que vir o famoso puro sangue. Ele tinha que vir com uma chapa sozinha, sem coligar com ninguém. Então, se o vereador a reeleição quisesse disputar a eleição, ele tinha que estar no partido. Ele não poderia estar em outro e depois se aproveitar daquela chapa. E com isso, forçou o partido a buscar realmente a alternativa para você que está em casa nos assistindo, buscar pessoas que realmente tenham compromisso e que tinha a intenção de realmente mudar a cidade de Linhares para melhor, para ali representar. Então, dessa forma, esses partidos, Rede, PV, que foi o votado, e o partido DC, que foram os 3 partidos mais votados em Linhares, buscou exatamente essa renovação, buscou muita juventude. Tá? Então, assim, essa foi a primeira eleição que tivemos muitos jovens participando, que isso aí também nós vamos conversar um pouquinho mais, né? Nós tivemos também a juventude participando como eleitor. Como eleitor, inclusive. Tivemos os jovens participando na disputa. Tivemos muitos jovens aí exercendo seu primeiro voto, porque o voto aos 16 anos é um voto facultativo, não é obrigatório, então tivemos muitos jovens aí exercendo seu primeiro voto. Então você acha, Romeu, que a estrutura de como foi montado esses partidos puxadores de votos aí, os campeões de voto nessa eleição em Linhares, pro Legislativo, é a forma como foi montado os candidatos que entraram ali para compor, né, para disputa. Como o partido ele precisou buscar uma harmonia para que ele pudesse ter candidatos que não tivessem os famosos estrelas, acabou proporcionando que o PV, por exemplo, colocou 3 vereadores do mesmo partido. Isso ajuda muito a questão da ideologia, de questão de composição e de trabalhos em união, né, que pode trazer muitos benefícios aí para a cidade. Romeu, agora vamos explicar para o internauta que está nos acompanhando como que foi feita essas contas e como que o PV chegou a 3, como que o Rede chegou a 3, como que o DC chegou a 2, o MDB 2, o PSDB 1, né, e o PSB, que a gente esperava aí 2 candidatos e ter uma sobra considerável, emplacou um único vereador. Como que a gente vai desembolando isso e como que a gente chegou a esses números e a essa composição de 17 vereadores eleitos? Essa é uma conta até meio polêmica, meio complexa de ser feito. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, antes da eleição ele emite um acordo, né, onde é feito a nova regra eleitoral. E nessa regra eleitoral, com aumento de 13 para 17 vagas, o que é feito? É o coeficiente eleitoral. Então pega-se o número de votos válidos, que deu 70.344 votos em Linhares, e divide por 17. 74 mil, né? Então deu em torno mais ou menos de 4.555 votos para fazer o primeiro vereador. Então, múltiplos desses 4.555 vai colocando a quantidade de vereadores. Então, o Partido Verde, que é o PV, ele teve direito a 3 cadeiras, o Rede assim, e o PSB, como ele teve menos votos, o PSB, deixa eu olhar minha colinha aqui, 5.971, MDB 5.429,
foram partidos que emplacaram 2 e o PDT, que teve 3.766 votos, que foi um dos partidos de que teve direito a vereador menos votado, emplacou um vereador. Assim como o PSDB, a gente está olhando aqui, que teve 4.864 votos. Então, ele fica perto do coeficiente, então ele tem direito a fazer um vereador. Tanto é que o segundo vereador do PSDB ficou aí com 1.100 e pouco, e do PDT também com 1.100 e poucos votos, pouquíssimos votos, né? O eleito do PDT ficou com pouquíssimos votos à frente do segundo. Inclusive o segundo quase conseguiu, que é um vereador que já era eleito em reeleição. O outro faz um trabalho social ali dentro da região de Bebedouro. Exatamente. Por pouco não passou um vereador eleito no mandato. Romeu, uma coisa é fato e é claro, depois de todo esse bate-papo, da gente estar aí passando um pouco do que aconteceu. O fato é que o eleitorado que foi às urnas, né, tivemos uma abstenção muito grande devido à pandemia, devido um pouco também de rejeição a todo um cenário, uma construção, uma conjuntura política, mas a gente teve um eleitorado que foi à urna e foi decidido em quem votar. Não importava o que ele encontrava no meio do caminho, ele foi decidido em quem votar, não teve acúmulo de votos em um único candidato nas urnas, porque a gente percebeu isso, que o mais votado foi de 1.649 votos, né? O vereador eleito com maior número de votos foi 1.649 votos, e onde todo mundo esperava assim, uma votação exorbitante, né? Então a gente percebe aí que o eleitorado está muito atento a tudo, a todos os detalhes. A gente percebe uma nova postura do eleitor, a gente percebe uma nova cabeça do eleitor, e isso é bom, isso é muito bom para a política, né? A democracia, ela vem exatamente para mostrar a sua força, né? Então a questão daquele eleitor bobinho não existe mais. Hoje o eleitor está muito antenado, ele acompanha os vereadores pelas redes sociais, né? É uma grande influenciadora. É uma grande influenciadora. Acredito até que deveria acompanhar mais de perto, porque assim, não deixar só de 4 anos para a gente fazer essas cobranças, né? As cobranças, elas têm que ser diárias. Se você tem buraco na rua, você tem, a partir de hoje, você não tem um vereador, você tem 17 vereadores. Então isso é muito importante. A pessoa às vezes, não, mas o meu vereador não ganhou, então eu não tenho um vereador que me representa. Isso é um grande erro, Andressa. Nós temos 17 vereadores. Então a partir do dia 1º, eu tenho 17 vereadores, você tem 17 vereadores, assim como vocês estão em casa, tem 17 vereadores. Não tem um e não tem aquele que você votou, porque todos estão ali para representar o povo, eles recebem os seus salários para nos representar, e nós pagamos impostos e pagamos o salário deles, mas também devemos tratar com respeito. O respeito sempre é bom. Tá? E eu acho que isso é o bacana, porque isso mostra realmente o poder que o voto e o eleitor têm, né? Que a população tem em suas mãos. Ela tem todo o poder em suas mãos através do voto de colocar, de acompanhar, né, de cobrar, de fazer todas as suas reivindicações que são necessárias e é de direito de nós cidadãos, e também depois ir lá e apreciar novamente quem são os colocados aí para poder eleger. Eu acho isso fantástico. Tanto é que prova disso, João Meu, a gente ficou com candidatos, né, com vereadores aí na suplência, faltando pouquíssimos votos para chegar à sua vaga, e que estão vindo pela primeira vez, pessoas bacanas, jovens, como você disse. Você tem algum que você destaca, que você entende que possa seguir uma carreira bacana, que possa despontar na política em Linhares, dos que foram eleitos, dos que não foram? Tivemos, primeiro só frisar a questão do poder do povo, né? O povo tem que saber que o poder realmente está na mão deles. Tivemos aquela questão do aumento do salário dos vereadores, que o povo foi lá, interviu, se manifestou, mostrou sua insatisfação e não houve o aumento dos salários. Mas a questão dos jovens, tem sim jovens que se destacaram, tem jovens que não foram eleitos, mas construiu o seu caminho. Eu cito aqui Caio Ferraz, que ele, menino novo, sempre enganjado em causas sociais da igreja, e mostrou aí o seu poder, né? Vindo pela primeira vez, foi muito bem votado. 716 votos. E se continuar o trabalho como ele sempre vem fazendo, você pode ter certeza que é um futuro vereador do município. E nós tivemos um jovem eleito também, né, que é o professor Antônio César. Antônio César. Que 1.038 votos, né, 1.038 votos, disputa pela primeira vez e chegou lá em segundo lugar, né, pelo PV,
primeiro colocado foi 1.649 e ele em segundo com 1.038. Então, quer dizer, um jovem também, né, sim, da área da educação, da faculdade, professor universitário. Então, muito bacana. Isso acende muita esperança na própria política linharense. Eu acho que a gente tem que acompanhar de perto todos esses movimentos. Eu vou até pedir desculpa aqui ao professor Antônio César, se eu estiver enganado. Eu acho que inclusive nem é cidadão linharense, chegou pouco tempo a Linhares, né? Ele é do Rio. E mesmo assim Linhares recebeu ele de coração aberto, conheceu as propostas dele, confiou nas propostas dele e o elegeu vereador do município de Linhares. Então é realmente um jovem que traz muita expectativa, até mesmo por ser professor universitário, né, com boas ideias, e um jovem, né? Pode ter um grande futuro aí na carreira. O que esperar, ou o que pretendemos esperar, ou que esses vereadores que foram eleitos aí, principalmente os 14 novos vereadores que estarão no Legislativo a partir de 2021, o que nós podemos esperar e o que eles devem colocar para que realmente não seja troca e sim uma renovação de fato, para a gente encerrar. Só para a gente finalizar a questão entre renovação e troca, uma coisa que eu já falo há muito tempo, Andressa, é que nós devemos ver o que o candidato tem a apresentar, não só os que estão eleitos. Eu vejo muito na rede social a pessoa cobrar: vereador quer se reeleger, basta mostrar o que ele já fez, não precisa nem falar o que ele quer fazer. Eu estendo isso inclusive até quem quer se candidatar, porque a pessoa que já faz como cidadão o bem para a sua cidade, ele também poderá fazer muito mais enquanto vereador. Então, o recado que eu deixo para os vereadores eleitos e para os que estão em reeleição, que foram reeleitos, é que ouça o povo, caminhe com o povo e faça pelo povo. A cidade de Linhares, ela tem que ser pensada para as pessoas, ela não pode ser pensada para grupos políticos. Linhares, ela é a cidade que mais cresce no nosso estado do Espírito Santo, mas eu sempre digo que entre crescimento e desenvolvimento existe uma diferença muito grande. Linhares agora ela precisa de desenvolvimento, porque nós temos muitas pessoas ainda na zona de extrema pobreza em Linhares, nós temos muitas pessoas ainda com dificuldade de acesso à educação, nós temos muitos jovens ainda com questão de analfabetismo, né? Então, assim, é uma situação muito agravante, porque estão vindo grandes oportunidades de grandes empregos, mas se você não tiver pelo menos o ensino fundamental completo, ou pelo menos o famoso segundo grau completo, talvez você não vai conseguir essa oportunidade. Então, fica a dica, Linhares precisa se desenvolver. É isso aí, internautas. Esse é um cenário que nós teremos no Legislativo para 2021. Todos os nomes dos vereadores eleitos neste domingo, dia 15 de novembro, vocês acompanham no nosso site, endies.com.br, né? Acompanha também o resultado das eleições dos municípios demais daqui do norte do estado, da Grande Vitória, como ocorreu essas eleições. E é isso. Mais informações, continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais, @endies. É isso, essa foi mais uma entrevista. Romeu, muito obrigada. Tá? O espaço está sempre aberto para você voltar, para você nos ajudar, nos explicar aí e desenrolar esse cenário político sempre que quiser. Eu que agradeço a todos que estão nos assistindo no momento e sempre à disposição. Valeu. Ok, até a próxima.